pessoal, tudo bem? Quais são os direitos da empregada gestante, sobretudo no período da pandemia? Com o advento da Lei 14.151 de 2021, surgiu um direito novo para as empregadas que estejam em processo gestacional durante o período da pandemia. O direito de serem afastadas do ambiente de trabalho, da atividade presencial, para que o risco de contágio pelo vírus seja minimizado, sobretudo num período em que o alcance da vacinação ainda não contemplava, né, todas as gestantes. E atualmente, mesmo que a gestante esteja vacinada, a lei continua em vigor e ela vai durar até o término do período de vigência da lei, que estabeleceu várias regras sobre que devem ser observadas durante a pandemia. Atualmente essa lei tem prazo de vigência até o final de 2021. Porém, pode também ser prorrogada. Então, o que podemos fazer é apenas aguardar. Com relação aos direitos da gestante, ela tem o direito a ser afastada da atividade presencial para que, sem prejuízo da remuneração, para que possa, eventualmente, desempenhar suas funções para a empresa, mas de forma remota, seja por home office, trabalho remoto, qualquer forma que não vá prejudicar, não possa pôr em risco a saúde dela. Então nessa hipótese, o empregador ele tem a obrigação de afastar a empregada, não é uma faculdade, ele tem a obrigação de afastar a empregada, e a empregada, mesmo que queira, pelo teor da lei, também não pode trabalhar de forma presencial. Realmente ela tem que exercer suas atividades de forma remota. E o que acontece quando a atividade exercida pela empregada não puder ser exercida de forma remota? Então, a empregada muitas vezes pode ser uma vendedora de loja, de shopping, por exemplo. Ela vendia presencial, óbvio, então ela tem um contato direto com os clientes. Ela não vai poder fazer isso, óbvio, de sua casa. Mas nessas hipóteses, existem várias circunstâncias, mas o empregador ele tem que prezar pela razoabilidade, então ele vai tentar migrar essa empregada para uma atividade mais administrativa que, de fato, ela possa exercer de forma remota. Então, no lugar de ser vendedora, ela poderia trabalhar no RH da empresa, com uma função administrativa, um setor de pagamentos, algo do tipo. Então, apenas nas hipóteses onde não é possível de forma alguma haver essa adaptação das atividades, é que você, por exemplo, na hipótese de trabalho doméstico, porque a empregada doméstica efetivamente ela tem que prestar os serviços na residência, então realmente ela teria essa dificuldade. Então, não sendo uma dessas hipóteses, e realmente havendo uma impossibilidade considerável da prestação do serviço, o empregador teria outras opções. Ele poderia, eventualmente, tentar buscar, como muitos tentam atualmente, a suspensão do contrato de trabalho com a obrigatoriedade de que o governo iria assumir os pagamentos, para poder minimizar os prejuízos que ele possa suportar. Isso é uma possibilidade. Outros tentam, eventualmente, ingressar com ação contra o INSS ou pedidos para o INSS para que ele arque com as despesas, porque na prática a doença, o vírus, está impossibilitando que a empregada preste o serviço para o qual ela foi contratada. Não vou entrar em detalhes sobre a viabilidade desses direcionamentos, mas a verdade é que a empresa ela é obrigada a afastar a empregada, manter o pagamento dos salários e, na medida do possível, adaptar o ambiente de trabalho dela, as circunstâncias de trabalho, para que ela consiga desempenhar suas funções de forma remota. E quais seriam as obrigações da empregada que foi afastada da atividade presencial por conta da Lei 14.151 e que está em casa, recebendo salário normalmente, mas por alguma incompatibilidade a empresa não conseguiu passar nenhuma função específica para ela. Então, basicamente, ela está apenas em casa e recebendo salário sem prestar os serviços. Isso nós chamamos juridicamente de interrupção contratual, quando continuam as obrigações, algumas obrigações legais, consequências jurídicas, mas o serviço ele não é prestado efetivamente. Porque a empregada, na situação que eu descrevi, ela está em regime de disponibilidade.
Ou seja, ela, na prática, é uma mão de obra do empregador que, por circunstâncias outras, não está conseguindo fazer com que a empregada preste os serviços que lhe convém. Mas, mesmo assim, a empresa está arcando com o pagamento dos salários. E a empregada, nessa hipótese, tem que ter toda a cautela necessária, primeiro, como eu falei, para poder preservar a própria saúde, porque é a razão pela qual ela foi afastada do ambiente de trabalho, e, sobretudo, garantir que o empregador, quando necessário, vai ter um empregado disponível para prestar os serviços que ele solicitar. Então, empregada, gestante que foi afastada, tem que ficar muito atenta. Ela não está de férias, ela não está ela não tem a plena liberdade como se fosse um dia de folga. Ela, para todos os efeitos, durante o expediente normal do dia, ela é empregada como qualquer outra e tem que ter essa noção de que a empresa pode contactá-la, pode, de alguma forma, a qualquer momento, designar alguma função para que ela venha exercer. Claro, isso com prévio aviso, tal, tem toda uma formalidade, mas tem que ficar atento com relação a isso. E, sobretudo, que é o mais importante, o mais relevante, tem que tomar todas as precauções necessárias para que sua saúde não fique, e a do seu bebê, no caso, né, o nascituro, o feto, não fique em risco. Se vacine quando a vacina estiver disponível, use máscara, álcool em gel, evite aglomerações, evite ter uma postura contrária à postura que a própria lei objetiva com o afastamento da empregada gestante da atividade presencial.